Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje nós vamos aproveitar aqui para falar sobre o nosso Outubro Rosa, né, que tem a ver também com a saúde da mulher, não é isso? Mas vamos falar um pouco do equilíbrio psíquico das mulheres, né? Não só em prevenir doenças, mas em promover a saúde mental. E a gente faz uma pergunta: as mulheres, elas são mais propensas do que os homens a terem desequilíbrios e transtornos mentais, vamos dizer assim, como por exemplo a depressão? Estatisticamente, provavelmente a gente vai olhar aí nas origens dos dados, vamos ver que sim, né? E provavelmente em função de várias outras variáveis, de muitas variáveis, entre elas uma que é muito interessante, né? Tem muito mais mulher que homem no mundo. Então é claro que estatisticamente, se elas adoecerem de igual para igual, elas vão ser em maior número, né? Em porcentagens iguais, ela vai ser em maior número. Mas existem algumas coisas que podem estar expondo a mulher aos transtornos mentais. Principalmente, uma certa tendência a essas mulheres viverem psicologicamente numa teia, né, que a gente chama de vergonhas, né, vamos dizer assim. O que significa isso? Quem quiser ler sobre isso vai ver muito na Brené Brown, um livro sobre a coragem de ser imperfeito, sobre essa teia, né, em que a mulher tem que ser, além de muito bonita, muito inteligente, uma muito boa mãe, né, e aguentar um monte de coisas que ninguém aguenta, como por exemplo o terceiro turno, né, trabalhar o dia inteiro e ainda chegar em casa e ter os cuidados da casa, das crianças, do marido, ou coisa parecida que assim o seja. Então isso pode ser nesse over-stress em que a pessoa pode estar submetida, pode em algum momento levar ela a um burnout, algum problema de saúde. E se ela tiver uma predisposição genética para isso, ela vai acabar desencadeando aquilo que estava quieto, o que a gente chama de a epigenética, ativando as tendências genéticas. Mas existe uma outra coisa também que é comum a gente encontrar nas mulheres, são as oscilações normais do humor. Como diria a ópera, La Donna è mobile, né? La Donna è mobile, qual pluma ao vento. O que significa isso? Que como ela tem o ciclo menstrual, os hormônios oscilam e isso faz com que algumas mulheres possam ter disforia, né? O humor funciona com dificuldade no período pré-menstrual em função dos aumentos de alguns hormônios e da diminuição de outros. E isso pode levar a modificações grandes da sua capacidade de lidar com frustração, ou seja, a tal da irritabilidade, né? Também acontece só no período menstrual? Não. Né? Durante a gestação também pode ter, né? Isso é uma mudança grande na economia física da mulher, né? A partir do momento que ela está grávida, ela fica com um processo que a gente chama de embebição gravídica. Tudo fica inchado, inclusive o cérebro. E pode ocorrer, inclusive, alterações do humor durante a gestação. E pode acontecer, e é muito comum no pós-parto, a mulher ter um blues, que é uma depressãozinha, levezinha pós-parto, mas ela pode ser muito grave em algumas mulheres, chegando até o que nós chamamos de psicose pós-parto. E também, na mulher, existe um outro momento difícil também, não sei se a palavra é difícil, mas que acontece com todas as mulheres, é o momento em que ela começa a não ter mais ovulação, que é a menopausa, e antes da menopausa, o climatério. Então tem aqueles fogachos, pode ter alterações do humor, algumas mulheres, inclusive com essas mudanças dos hormônios, da quantidade de hormônios, algumas também em surtos psicóticos. Lembre que recém-formado era muito comum eu pegar mulheres internadas, psicóticas, e eu investigando a história, pensei, mas ela está entrando no climatério. Aí eu dava um remedinho na época que nem era psiquiátrico, era um remédio que nem existe mais, chama-se Agreal, que é a veralaprida. Isso já tirava os sintomas da menopausa ou do climatério e a saída do surto psicótico, né? De maneira que o diagnóstico talvez não fosse correto sem levar em consideração a interação da mente com o corpo e também com a parte espiritual, né? E aí o que também pode acontecer também nas mulheres, não só nessas partes, nesses momentos da vida dela, e isso talvez a predispõe, né, a essas alterações e oscilações. E qual que seria o tratamento mais adequado, né, para que as mulheres pudessem lidar melhor com isso? Primeiro é a informação, é saber que isso acontece, né, ter a coragem de ser imperfeito, ou seja, saber lidar com a vergonha de não estar pronta e disposta o tempo todo, né,
cuidar da sua saúde física, que tem a ver com a alimentação, que vai influenciar diretamente na questão hormonal, na hora de descanso também, no relaxamento e no lazer, né? Cuidar da saúde física, na saúde biológica. Também cuidar da saúde psicológica, ter com quem compartilhar suas ideias, seus sentimentos, que pode ser uma terapia ou não, né? A parte psicossocial, que é sempre estar fazendo coisas que te integram, né, na vida social, e também a questão espiritual, ou seja, buscar algum tipo de filosofia ou de doutrina ou de seita ou de prática religiosa que ajude a estreitar o seu contato consciente com Deus, que é uma espiritualidade vertical, e que isso acaba se transbordando em valores éticos e morais espiritualizados a nível horizontal, ou seja, o seu contato com Deus e o contato com as pessoas vão te trazer o equilíbrio espiritual.